Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho fazer um vídeo que eu prometi há muito tempo, há no mínimo 2 anos, que é o terceiro vídeo teórico sobre poesia. Eu vou deixar aqui nos cards os 2 primeiros que eu fiz. O primeiro que eu fiz, acho que era mais assim, introdutório para gostar de poesia. Falei um pouco de recursos fonéticos, não, acho que falei dos recursos fonéticos no segundo. Bem, e o segundo foi sobre sonoridade. Eu falei de aliteração, de rima, eu falei um pouco de fonética. E nesse segundo eu prometi fazer um terceiro para tratar de semântica. Muita gente até me cobrou, né? Viu o segundo e ficou esperando o terceiro e eu não fiz. E por que eu não fiz? Porque eu estava com dificuldade de encontrar poemas que me servissem de exemplo. Pensava em um, pensava em outro, não vai ser um bom poema para exemplificar o que eu quero dizer. Até que eu achei aí um outro, talvez, e aí eu resolvi fazer o vídeo logo, porque senão cai no esquecimento, e aproveitar que é começo de ano, eu tô com mais tempo para fazer esses vídeos que me demandam mais, né, que são mais difíceis de fazer. Mas de lambuja eu vou apresentar um terceiro poema para tratar de um outro aspecto que é muito próximo desse semântico, que é semântico também, mas mais específico. É para abordar a questão da figura de linguagem. Então eu vou trazer um terceiro poema. Então vamos lá. Por que eu resolvi falar de semântica? Porque tem poema que ele é feito, o autor, o poeta pensa nele a partir do assunto que ele quer tratar, ou do significado de um termo. E se você não sabe o significado desse termo, você não entende absolutamente nada do poema. Como eu já falei pra vocês, eu acho que no primeiro vídeo, né, desses 3, dessa tríade, a poesia ela não tem o compromisso de comunicar. O compromisso da poesia é expressar. Então ela não tem compromisso com a racionalidade. Se a gente tomar isso e somar com algumas palavras que a gente não conhece o sentido, porque também tem licença poética, né? O cara, além de ter uma liberdade de expressão, ele tem uma liberdade poética de comer sílabas para dar o ritmo certo, ou de mudar a grafia das palavras para dar, além do ritmo, mas a sonoridade certa. Então assim, a racionalidade pode passar ao largo da poesia de um poema. Eu não estou dizendo que necessariamente vai passar sempre, mas pode, é permitido, né? Licença poética. Muitas vezes um poeta ele precisa lançar mão de uma palavra difícil, não usual, para dar o efeito que ele quer. E às vezes esse efeito é o quê? De rima, às vezes é de aliteração, apenas que não é exatamente rima, mas é uma repetição de som. Às vezes para dar ritmo, rima, e às vezes para expressar o sentido que ele quer sem quebrar o ritmo e a rima, a depender de como o poeta resolveu fazer, os metros utilizados, a forma de poema, enfim. N razões. Não é por acaso que frequentemente a gente se depara com um poema e não entende uma palavra ou outra, por conta desses recursos todos que ele tem que lançar a mão. Ou por uma questão formal, né, de ritmo, rima, não sei o quê, ou por conta do sentido que a palavra vai ter ali. Às vezes a ambiguidade de sentido, né, em poesia, isso é muito positivo, já não é positivo na prosa. Então agora deixa de blá 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 e vamos para corpus. E aí, o primeiro poema que eu acho que exemplifica muito bem essa questão semântica é um do Carlos Drummond de Andrade. Está aqui em A Rosa do Povo, mas hoje em dia com a internet, né, a gente acha tudo por aí, os poemas de qualquer forma. O nome do poema é Áporo. Olha só a dificuldade. Quem já ouviu falar nessa palavra? A primeira vez que eu ouvi essa palavra, ouvi falar nela, tomei conhecimento dela, foi para analisar esse poema. Vejam a minha dificuldade. Vou ler o poema e depois vocês vão entender melhor. Ele é rápido, curto. Áporo. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer exausto em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério. Eis o labirinto, ó razão, mistério.
presto se desata. Em verde, sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. Eu li esse poema e não entendi nada. Mas a começar pelo título, que significa apo. Então, eu li a primeira vez achando que o poema, o corpo do poema, me ajudaria a entender o título. Mas não. Eu continuei do mesmo tamanho, sem saber o que significava. Fui aos dicionários, fui em mais de um. Não achei a palavra, ou se achei em algum, eu achei acho que 2 acepções, eu não lembro mais. Ou eu não achei, ou achei apenas 1 ou 2 acepções desse termo áporo. Até que fui no dicionário que sempre tem todas as respostas. No dicionário que eu sempre acho tudo que eu procuro em língua portuguesa, que é o Caldas Aulete, que é um dicionário de Portugal. Lá eu achei áporo com 3 definições. 3 acepções. Primeira, inseto. Segunda, problema de difícil solução. Terceira, orquídea. Percebo que são 3 acepções totalmente diferentes. E aí voltei ao poema. Né? Agora que eu já sei o que pode significar áporo, vamos ver como ele usou isso, né? Como esses sentidos todos dialogam com o poema. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Aqui a gente já tem uma das acepções, que é inseto. Outra estrofe. Que fazer exausto, em país bloqueado, enlace de noite e raiz minério? Eis o labirinto, ó razão mistério, presto se desata. Aqui a gente já está vendo uma dificuldade. Uma das acepções é problema de difícil solução. Percebam, está exausto, o país está bloqueado. E a última estrofe. Em verde sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. Aqui a terceira acepção, que é orquídea. Anti-euclidiana, ou seja, para além dos problemas, né? Problema de difícil solução. Aqui está fazendo referência a Euclides, né? A matemática. Lógica euclidiana, matemática euclidiana. Então vocês percebam, os 3 sentidos da palavra áporo estão aqui no poema. Falei, nossa, e como ele conseguiu fazer isso? Eu tive a sensação de que ele descobriu essa palavra no dicionário, viu as acepções e a partir daí resolveu fazer um poema. Ou seja, a palavra e seus conceitos deram ideia a Drummond para fazer esse poema. Só pode ser isso, gente. Não tem, ele não fez esse poema e depois colocou o nome áporo em vão. Não, eu acho que primeiro ele teve áporo, depois fez um poema. E só para contextualizá-los, este poema está em A Rosa do Povo. Hoje em dia, parece que eu vou contradizer o que eu disse há pouco, né? Que eu disse que hoje em dia na internet a gente acha um monte de coisa, poema e tal. Mas a gente não pode esquecer que, falando de poesia, a gente tem que considerar a obra como ela foi publicada, principalmente se foi publicada pelo autor. Porque depois da morte, as pessoas reúnem contos, reúnem poemas e publicam, né? Os herdeiros e tal. Mas quando é escolhido pelo autor, pelo poeta, o conjunto tem um significado. Às vezes é um significado que representa a fase pela qual ele está passando, né? Às vezes o livro é temático, né? O livro de poemas é temático. E então os poemas têm sentido entre si. Tem um contexto que já significa. Este é o contexto de áporo também. Por quê? A Rosa do Povo é o livro de poemas que Drummond publicou, um dos mais difíceis dele, e acho que é por conta desse que ele tem a fama de ser hermético. Ele publicou durante, acho que depois da Segunda Guerra Mundial, tanto que aqui há vários poemas fazendo referência à guerra, né? Trincheira e tudo mais. Áporo, a gente tem aqui um inseto cavando. País bloqueado, olha só, país bloqueado. Já é uma referência à guerra. A gente pode fazer essa analogia, o poema permite que a gente faça essa interpretação, né? Guerra de trincheira. Então, os homens ficam parecendo insetos cavando a terra. Raiz e minério. Pense, está lá cavando a terra, raiz e minério. E por aí vai. Este poema também faz lembrar um
conto do Kafka, que é A Construção, que tem uma topeira que fica cavando com dificuldade. Eu leio isso aqui e lembro do conto A Construção. Percebe como uma obra boa, rica, nos possibilita trocentas associações? Agora eu vou ler o outro poema. O outro poema que eu vou ler, eu vou pegar aqui da internet, vou ler aqui no meu celular, porque ele é um do Manuel Bandeira e eu não tenho esse livro do Manuel Bandeira. Foi publicado em A Estrela da Tarde. O nome do poema é Satélite. Fim de tarde, no céu plúmbeo, a lua baça paira. Muito cosmograficamente, satélite. Desmetaforizada, desmistificada, despojada do velho segredo de melancolia, não é agora o golfou de cismas, o astro dos loucos e enamorados, mas tão somente satélite. A lua deste fim de tarde, desmissionária de atribuições românticas, sem show para disponibilidades sentimentais. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim. Coisa em si, satélite. Este é um poema que eu gosto muito do Manuel Bandeira, por quê? É engraçado porque ele dá uma invertida nas coisas. Porque os poetas tendem a animar objetos inanimados. Eles tendem a humanizar bichos, humanizar coisas. E aqui ele faz o contrário. A lua, a gente sabe, a lua é símbolo de romantismo, a lua dos enamorados, as pessoas românticas, né, olham para a lua, namoram sob a luz da lua. E o que ele faz? Ele apela para a lua no seu sentido mais duro. Um astro, satélite. Então, céu plúmbeo, olha só, cinzento, né? Plúmbeo vem de chumbo, ou seja, aquela cor cinzenta, pesada. Aí, ó, muito cosmograficamente satélite. Ele já está fazendo referência. E aí ele usa uma série de adjetivos de desconstrução. Ele coloca o prefixo des para negar, né? Desmetaforizada, desmitificada, despojada e depois desmissionária. Então ele vai despindo a lua do seu romantismo, dessa simbologia romântica. Aí ele fala, o astro dos loucos enamorados, mas tão somente satélite. Depois na outra estrofe, desmissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Ele está despindo a lua dessa simbologia. E na última estrofe, o eu lírico aparece. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. E aqui a gente entende por que ele está destituindo a lua de toda essa simbologia romântica, dessa beleza. A vida dele é dura, fatigado de mais-valia. Ele está fazendo já referência ao capitalismo, da exploração, né? Gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Ou seja, a interpretação possível é ele com a vida concreta, prática, pesando, fatigado de mais-valia, cansado de tanto trabalho, de tanto enriquecer os outros. Ele gosta da lua sem romantismo, porque a vida não é bela, né? A vida é dura. Satélite, coisa em si. A concretude da lua, ela é satélite. A vida dele é muito concreta, sem espaços para floreios. Então ele quer a lua assim, satélite, um astro. Vejam como é incrível este poema. Eu espero que com esses dois poemas vocês já tenham percebido a importância da semântica na poesia. E eu falei para vocês também que falaria de figuras de linguagem, né? Eu vou ler um outro poema do Manuel Bandeira para a gente ver esse aspecto. Neste outro poema do Manuel Bandeira, escolhi de propósito do mesmo poeta, ele faz o contrário do que faz aqui. Aqui ele procura deixar a lua sem essas relações simbólicas românticas. Ele quer a concretude da lua, né? Satélite. E no outro, que eu vou ler agora, ele faz ao contrário. Ele anima um objeto, não um objeto, né? Um ser natural, um vegetal, e o humaniza. Ele faz o oposto. O que é mais comum entre os poetas, eles animarem figuras inanimadas. Lembram daquele
vídeo que eu fiz sobre o búfalo, que ali tinha várias figuras de linguagem e a Clarice Lispector animava os animais, eles pareciam humanizados. Então, normalmente poesia isso acontece. Tanto é que muita gente acha que poesia é poesia pelas figuras de linguagem, por esse descompromisso com a racionalidade, com a comunicação. E sim, a expressão, a sensibilidade, a flor da pele, por meio de palavras. O poema que eu vou ler é O Cacto. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária Laocoonte constrangido pelas serpentes, Ugolino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas, era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. Um dia, um tufão furibundo abateu-o pela raiz. O cacto tombou atravessado na rua, quebrou os beirais do casario fronteiro, impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroça, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. Percebam, ele está falando de um cacto. E ele humaniza o cacto. Era áspero, belo, intratável. Poema a gente tem que ler em voz alta por conta da sonoridade. Embora eu leia pessimamente poema, já falei. Não vá por mim assim. Os poemas são muito mais bonitos se não lidos por mim. Mas como o meu objetivo aqui é analisar, isso não é sarau nem nada, então é isso. É bom que ele seja lido em voz alta por conta da sonoridade, mas é bom que a pessoa veja o poema escrito, porque a forma importa. Eu falei pra vocês, a forma é conteúdo. Essa última parte, esse último verso, era belo, áspero, intratável, é antecedido por um travessão, ou seja, parece que é a fala, é o discurso direto, certo? No som, só lendo, você não percebe. Sem falar nos enjambements que tem aqui, aquela coisa que o verso continua na linha seguinte, mas não é outro verso. Então aqui, logo no começo, ele faz referência ao Laocoonte, que é aquela figura, aquela estátua que está lá no Museu do Vaticano. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. E o Ugolino e os seus filhos esfaimados é aquela figura da estátua, né? Não sei qual deusa que manda castigar o Ugolino. Alguma coisa. Eu sei que isso aparece, acho que na Eneida, de Virgílio. A gente toma conhecimento dessa história que, não sei porquê lá, alguma deusa castigou mandando serpentes engolir os filhos do Ugolino. E ele, é a estátua do Laocoonte, é isso, né? O Ugolino tentando se desvencilhar, a serpente roscando ele e os filhos. É uma estátua bem famosa. Ele faz referência a isso. O que isso tem a ver com o cacto? O cacto, olha só como ele fala. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. A estátua é assim, os braços abertos tentando se desvencilhar das serpentes. E o cacto, a gente já imagina ele todo cheio de galhos, não sei se cacto tem galhos. E aí, se você conhece a estátua, e você já viu na imagem que eu deixei, você já começa a imaginar o cacto. Um modo a mais de humanizar o cacto. Aí também tem a secura, né, do Nordeste e tudo mais. Aí veio o tufão e o arranca pela raiz e ainda assim, mesmo morto, mesmo destituído da sua humanidade, porque ele foi arrancado pela raiz, mesmo sem vida, sendo humano ou não, ele era um ser vivo, era belo, áspero, intratável. Percebam que a figura de linguagem tem essa função na poesia de animar objetos ou coisas inanimadas. Fazer com que a gente humanize ou pense nos objetos ou nas coisas, porque aqui não é um objeto, é um cacto. A gente pense nas coisas de maneira diferente. A gente dá vida às coisas. Considero esse um recurso essencial da poesia. Dar vida às coisas. A poesia faz com que a gente renove o olhar, olhe as coisas de outra forma. A gente se põe num estado contemplativo. Faz com que
a gente se coloca em estado contemplativo e às vezes até mesmo de estranhamento, porque às vezes para você olhar uma coisa de outra forma você tem que ter esse estranhamento. Se você for olhar com olhos cansados de quem já está cansado de ver aquilo, você não vai ver nada de novo, né? Precisa desse estranhamento, dessa curiosidade, dessa sensibilidade de perceber de modo diferente. Por isso que eu acho que a poesia é essencial. Por isso que eu acho que, embora não seja fácil para quem não é iniciado, se você entender que poesia não é racional, não tem esse compromisso, né? Não estou falando que as poesias são irracionais, ela não tem esse compromisso, ela pode ser, pode não ser. Se você se abrir diante da poesia, sem se sentir obrigada a entender e apenas a sentir, você vai perceber que vai ficando mais fácil. Esse vídeo já tá muito longo, eu vou parar por aqui. Eu espero ter cumprido o que eu prometi. Não sei se eu esclareci muito bem essa questão semântica, mas pelo menos já abordei 3 poemas aqui e já quebra o galho, né? Eu acho que já limpa a minha barra. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometi 3 vídeos teóricos sobre poesia, certo? Então assim, acho que já dei conta. E agora a poesia vai aparecer aqui neste canal com análise da obra poética, do texto poético, né? Do poema em si, embora aqui eu também tenha comentado algumas coisas, mas vai aparecer assim, poema por poema, uma hora ou outra, tá bom? Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais e me digam se curtem vídeos sobre poesia, né? Eu acho que não é todo mundo que gosta, mas quem gosta, gosta muito, é por isso que eu faço. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.